O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Podemos sentar. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes, vindos de perto ou de longe, já no início acolhi aqueles que estão aqui na condição de turistas, de peregrinos, e os devotos aqui nativos, que residem em Salvador e que superlotam a nossa querida Basílica Santuário. Saúdo nosso juiz, presidente da Devoção do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, amigo e irmão, trabalhamos juntos em prol da nossa Basílica, aqui com sua esposa, Fernanda, nossa amiga. Se eu soubesse o nome dos outros, sobretudo de quem veio de fora, eu saudaria cada um, mas cada um se sinta acolhido pessoalmente por Ele, o nosso Senhor do Bonfim. Palmas para vocês. Nós estamos celebrando o 4º domingo do mês de agosto. E durante o mês de agosto, cada domingo, nós refletimos, nós rezamos e nós ressaltamos a importância das vocações na igreja. O primeiro domingo, a vocação do padre, daquele que é
escolhido, chamado do meio do povo para se tornar pastor, sacerdote e profeta. Aquele que vai anunciar, denunciar também as injustiças, aquele que santifica o povo, aquele que conduz o rebanho. Primeiro domingo, segundo domingo, a vocação à vida familiar. Ser pai, ser mãe, é também uma vocação. E importante, a vocação de procriar, a vocação de educar, de preparar alguém para a vida. Os pais, as mães, são também escolhidos para uma missão. Terceiro domingo, a vocação à vida religiosa dos frades, das freiras, das monjas, dos monges, daqueles que fazem opção por uma vida consagrada, fazendo os 3 votos de pobreza, obediência e castidade, e que moram em comunidade. Aqui em Salvador temos vários conventos masculinos e femininos, Mosteiro de São Bento, Convento da Piedade, Salesianos e tantos outros, as irmãs sacramentinas, as irmãs aqui bem perto de nós, da Sagrada Família. Irmã Dulce era religiosa. Terceiro domingo, vocação à vida religiosa. Hoje, foi dito no início da celebração, a vocação do leigo, isto é, daquela pessoa que não se consagrou, que não se ordenou, mas que na igreja presta serviços. No caso aqui do Bonfim, os vários voluntários que nós temos, que fazem leituras, que fazem comentários, catequese. Aí nós temos as irmandades, no caso, os irmãos das irmandades. Eu falei no início de Marcelo como presidente da irmandade. Todos os outros são leigos que trabalham sem receber nada, sem nenhum outro interesse a não ser servir. Então, na igreja você tem uma imensidão de ações que são desenvolvidas por leigos. Leigo na igreja não é como na sociedade. Na sociedade, leigo é alguém que não tem um certificado, não tem um diploma, não tem uma especialização. Na igreja, não. Um médico, um juiz, um advogado, a pessoa que realiza um trabalho, todos são considerados leigos. Leigos. E o leigo, ele tem 2 campos de ação, 2 campos específicos de ação. Na igreja, exercendo ministérios, prestando serviços, e na sociedade, assumindo, por exemplo, um cargo, como advogado, como deputado, prefeito. Na sociedade, se alguém é católico, ele assume um cargo público. Naquele cargo público, ele deve se tornar um servidor e deve testemunhar ali a sua fé. Então, se ele é deputado, deve agir como deputado católico, como representante da igreja, vereador e assim por diante. De modo que o documento de Puebla traz uma afirmação muito bonita a respeito da missão do leigo. Prestem bem atenção. No documento
de Puebla está escrito assim: o leigo torna o mundo presente na igreja e torna a igreja presente no mundo, porque é alguém que trabalha, é alguém que exerce a sua cidadania, mas que vem prestar serviço na igreja. E lá na sociedade, ele deve proceder como igreja. Eu disse no dia que nós estávamos celebrando a vocação do padre, que algumas pessoas dizem assim: o padre, ele só é padre na igreja. Fora da igreja ele é um homem qualquer. Não, senhor. Ele tem que ser padre na igreja e fora da igreja. Ele tem que ser padre 24 horas do dia, porque ele não é um ator. Eu não estou aqui fazendo um papel. Eu posso frequentar qualquer lugar, qualquer ambiente, mas naquele ambiente eu estarei como vocês também, leigos. Vocês são leigos dentro da igreja e fora da igreja. Então, lá fora, vocês não podem fazer o que os outros fazem. Por exemplo, no exercício de um cargo público, vocês não devem roubar porque os outros roubam. Vocês não podem, enquanto católicos leigos, nenhum de vocês cultivar um procedimento que não é correspondente à fé que vocês abraçaram e à igreja que vocês representam. Então vocês, assim como o padre é padre 24 horas, vocês devem ser leigos dentro e fora da igreja. Não pode ter um procedimento aqui e lá fora um outro procedimento. Entenderam? Então hoje, cada um de vocês deve saber que precisa dedicar um tempinho à igreja. Se você ainda não colabora, não ajuda. Por quê? Porque é na igreja que você precisa atuar. Venha ser leitor, venha ser comentarista, venha ajudar, no caso do Bonfim, né? Venha ajudar na coleta, venha ajudar no acolhimento, venha fazer parte da devoção, venha fazer parte do apostolado da oração, venha ser catequista. Às vezes eu brinco assim, tem umas pessoas que estão aposentadas, aí ficam em casa, aí vai começar a doer, uma coisa dói aqui, outra dói ali, e você começa a se sentir mal. Se você estivesse prestando um serviço, você ia se distrair, você ia preencher o tempo, e quem sabe viver até mais, e se sentir útil. Então a gente tem uma obra social, o projeto Bom Samaritano, que você pode também ser voluntário ou voluntária lá. Você que é assistente social, você que é pedagogo, pedagoga, você que é médico, você que é advogado, venha nos ajudar na nossa obra social, ou em qualquer uma outra obra social. Cada um de nós deve tomar consciência do seguinte: Deus nos chama para uma missão. Cada um de nós é chamado por Deus. Aí as leituras de hoje, elas nos ajudam nessa perspectiva. Aliás, eu quero começar pela primeira oração que eu rezei, que nós chamamos de oração coleta. Ela dá a direção da celebração. Escutem o que nós pedimos a Deus na primeira oração. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Então todos nós devemos ter um só desejo.
concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Então a gente tem que amar o que Deus nos dá e a gente tem que esperar aquilo que Deus nos promete. O que é que Deus nos promete? A recompensa. Para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Então o padre, o pai, a mãe de família, o religioso, a religiosa, os leigos, qual deve ser o foco da nossa vida? Devemos focar a nossa vida naquilo que nos proporciona alegria, satisfação, prazer. É isso que sustenta a nossa missão e que nos concede ânimo. Na primeira leitura que nós escutamos, na primeira leitura do profeta Isaías, está escrito assim: escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então, o mês vocacional quer dizer, Deus nos escolhe. Eu sou padre porque Deus me escolheu. Ele é juiz porque Deus escolheu. Você é leitor, leitora porque Deus escolheu você. É um privilégio, nós somos escolhidos por Deus. Por isso a gente deve exercer a nossa missão com muito amor, com muita dedicação. No Evangelho que nós escutamos, Jesus termina dizendo assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Seja qual for a nossa missão, nenhum de nós deve achar que é mais importante do que o outro. Qualquer serviço na igreja, eles estão sempre na mesma linha de valor. Por exemplo, uma pessoa que começa a fazer comentário, ela não pode achar que ela é melhor do que o outro que limpa aqui, que faz aqui. Não pode. Porque eu sou um intelectual, eu tenho mestrado, eu me acho mais importante do que o outro que é analfabeto. Não. Sabe por quê? Porque lá no céu, você que aqui na terra se acha que é mais importante, pode ser lá o último. E aquela pessoa que você pensou que ela era menos importante, ela estará no reino dos céus. Tem uma outra parte que Jesus diz assim: as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Porque naquela época a mulher prostituta era aquela pessoa mais excluída, vítima de um preconceito sem limite. Aí aquelas casadas que acham, não, talvez aquela prostituta alcance primeiro o reino do céu do que você. É assim. O que importa é que cada um de nós, exercendo a sua vocação, seja humilde, seja sempre disponível, seja sempre atento àquilo que Deus nos fala. Assim afirma a segunda leitura: meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Quer dizer, cada um de nós deve estar sempre atento àquilo que Deus nos fala através da sua palavra. E também, diz o autor, não desanimes, não desanimes. Então, no exercício da missão, da vocação, nós encontramos dificuldades, desafios. Às vezes somos injustiçados, às vezes ninguém reconhece aquilo que a gente faz,
Às vezes somos humilhados, mas nunca a gente deve desanimar. Sempre tendo a certeza de que Deus está conosco. E que a vida é assim. Assim como Jesus sofreu, nós também sofreremos. Mas Ele teve um bom fim. Assim também nós, todos. Se cada um de nós serve, presta serviços, se dedica, faz tudo com muito amor, terá um bom fim, terá a recompensa de Deus. Então hoje eu quero concluir agradecendo do mais profundo do meu coração a todos os leigos que prestam serviços aqui na nossa Basílica Santuário, que chegam aqui 4:30 da manhã, chega aqui 5 horas da manhã, às vezes passam o dia fazendo coleta, fazendo acolhimento, leituras, comentários. Eu não diria nosso, né, Marcelo? Nós, uma vez que nós somos os responsáveis, o nosso agradecimento mesmo, o nosso agradecimento também aos irmãos da devoção, que são leigos, que trabalham, que se dedicam, e agradeço a todos os irmãos da devoção, na pessoa de Marcelo, que aqui está, que chegue a todos eles a minha gratidão. Então, para todos os que trabalham pela Igreja do Bonfim, os leigos que trabalham, nossa gratidão com uma calorosa salva de palmas. Agora, venha também se tornar um voluntário aqui, tá bom? Amém.